amor? O amor? O amor é quando o coração vira um balão colorido e flutua até tocar as estrelas. É como um jardim encantado, onde chovem pedacinhos de arco-íris. O amor é como uma floresta mágica, onde as árvores dão risada e te abraçam com galhos fofinhos. Amor é quando você prova seu prato favorito e sente o sabor de 1000 abraços e beijinhos. Amor é atenção, é cuidado, o tempo todo. Performa, natural como o seu amor. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Borboletando Podcast. Borboletando Podcast que tem o objetivo de levar a você informação e inspiração através de histórias reais de vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque todas as pessoas têm problemas, têm dificuldades, mas nem todas utilizam esse problema para criar uma oportunidade de evolução e transformar a sua vida. E para nos ajudar nisso, nós estamos recebendo hoje a terapeuta integrativa, a Joyce Piazza. Joyce, seja bem-vinda ao Borboletando Podcast. Obrigada, Esther. Obrigada pelo convite. Obrigado, César, também. É muito gostoso estar aqui. Gratidão. Gratidão. É um prazer recebê-la também e poder conhecer um pouco da sua história. Legal. E bem que ela disse, César é o nosso produtor. O Borboletando Podcast é apresentado por mim, Esther Samara, e produzido pela agência Lançadoria. E você pode interagir e participar conosco através do chat ao vivo. É só se inscrever no canal que você já consegue mandar sua mensagem, a sua pergunta, interagir com a Joyce, deixando a sua dúvida para que ela possa respondê-la. E tem muitas dúvidas sobre autoconhecimento, sobre o processo de vida, né, Joyce? Mas para a gente já começar, quem é Joyce Piazza? Então, que pergunta legal essa, né? Eu adoro responder ela assim, porque a Joyce, primeiramente, é a Joyce e sou eu. E eu acho que o nome e a identidade nossa traz muito e já traz uma suficiência, sabe? E então a Joyce é filha da Maria e do José, esposa do Manuel, mãe do Heitor e da Cecília. E eu trabalho com as terapias integrativas. A minha primeira formação foi Ciências Contábeis. E nessa formação eu tenho algumas graduações, especializações de finanças, auditoria, custos. E há 15 anos nessa área das exatas. E nessa área eu comecei a sentir uma necessidade assim, de autoconhecimento. Então, vamos a essa pergunta, então, porque as pessoas têm curiosidade de saber como funciona o processo, né? A gente até trouxe o título, como usar os problemas para criar uma oportunidade de evolução. E como foi o seu processo, a sua transformação? Por que você começou com as terapias integrativas? Então, primeiramente começa o processo individual, né? Começa essa transformação em mim, começou assim. E eu trabalhava CLT, e a primeira formação minha, que foi o Eneagrama, foi por uma busca mesmo de se relacionar melhor com as pessoas que eu convivia, e já me trouxe um grau assim, de empatia, de entender o próximo, que me fez se relacionar melhor com as pessoas. E trouxe isso um ganho de consciência e um autoconhecimento que já me proporcionou assim, uma clareza, sabe? Sobre aqueles relacionamentos, sobre o outro. Uhum. E daí daí eu fiz o Eneagrama, depois eu fiz as energéticas. Nas energéticas, a base dela é física quântica. E daí, nisso, já faz um outro patamar. Tem um ganho de consciência, assim, e você vê que tudo aquilo tem uma lógica, um significado, uma energia que nos envolve. E isso já me
me deu um passo que eu comecei as pessoas chegarem. E eu comecei já, assim, aos primeiros atendimentos meus. Foi assim, com as energéticas. E depois eu fiz as sistêmicas, depois eu fiz a energia das letras, daí depois eu fiz as leis biológicas, que é a medicina germânica, que eu me formei agora no final de semana. Parabéns por Obrigada. mais uma formação. E como que você passou pela transição de carreira? Estava em finanças durante 15 anos ali, na área contábil, e decidiu ser terapeuta integrativa. Então, eu falo assim, no começo foi junto, sabe? Porque o autoconhecimento não é não é ou, é e. Ele agrega junto. Então, eu estava no CLT e fazia as terapias em horários alternativos. Atendendo. Atendendo. À noite, final de semana, nos horários alternativos ali. Só que daí chegou um momento que aquilo quis transbordar, né? Daí eu tive até as leis biológicas me ajudou nisso, que eu tive uma dor muito forte. E daí nessa dor eu tive a virada de chave, sabe? E isso me trouxe, assim, eu falo que foi um empurrão, sabe? E aí, Joyce, você vai continuar nesse caminho ou você quer fazer um caminho diferente? E o mais difícil que foi é que a empresa onde que eu trabalhava, há uns 12 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, é muito boa, acolhedora, era uma família para mim ali. E para uma taurina, você falar que você não vai ter mais estabilidade, a estrutura balançou. Então, assim, foi um passo, sabe? E um passo, assim, que hoje eu vejo que tudo tem sua hora, né? O seu momento. E as coisas foram acontecendo. As leis biológicas chegaram, foi chegando a clínica também, foi chegando as pessoas, os momentos, e eu falo que foi se encaixando, sabe, as peças. E fez mais sentido agora, assim. E hoje você trabalha exclusivamente com terapias integrativas. Isso. E daí, nas terapias, o que aconteceu? Como que surgiu as finanças ali junto, né? As pessoas ainda que me conhecem, assim, sempre me perguntavam de números ainda, porque é muito tempo nessa área. E dá, assim, para a pessoa a informação que você fazer uma organização, você fazer uma planilha lá, você fazer o seu fluxo de caixa, você fazer o seu acompanhamento mensal, às vezes não tirava a pessoa daquela finanças mesmo, de algo de ver os números e ser leve. Era algo mais pesado, sabe? Que tinha que se comprometer ali. Nossa, eu vou fazer de novo isso. Era pesado. E daí eu fui vendo que tinha algo por trás disso. Não era só organização. Tinha ali o que a pessoa carregava. Então, assim, pensamentos repetidos que aquilo não ia fluir, ou que os números eram pesados, ou que o dinheiro mesmo que a pessoa tinha experiência, tudo, mas o dinheiro vinha, mas ela não tinha a liberdade de usufruir daquele dinheiro. Ou ela também, assim, não tinha a questão de cobrar pelo serviço. Ela até sabia, tinha um valor ali, mas não sabia cobrar isso, sabe? Assim, colocar o valor sobre isso. Valorizar o próprio trabalho. Isso. E daí, tudo isso tem crenças limitantes, tem uma lealdade ali invisível que carrega num transgeracional. Então, assim, eu fiz o Finanças com a Alma, surgiu, e até eu falo assim que nada é por acaso, eu acho que tem divino ali junto com a gente, né? Sempre. Não a espiritualidade como uma religião, mas como uma energia mesmo. Surgiu Finanças com a Alma, daí é um acompanhamento, onde eu pego na mão da pessoa e a gente vê junto aquilo. Tanto uma estrutura, tanto o que aquilo é tão pesado, o que ela sente quando fala em dinheiro, em finanças, como que a gente projeta o ano, o mês dela, quais são os propósitos. Então eu faço essa
essa organização, esse acompanhamento. Você linkou a sua experiência de 15 anos na área financeira com o seu autoconhecimento, com todas as suas novas formações para ajudar outras pessoas que estão passando pelo processo. E finanças é um problema gigantesco. Eu acho que, eu não sei a porcentagem correta, mas muitos brasileiros, eles relatam que estão sem dinheiro, tem muitas pessoas, né, com o nome vermelho, né? Então, a gente precisa pensar e olhar para isso, porque a gente sabe que tem que economizar, a gente sabe que tem que gastar menos do que ganha, mas a gente continua gastando mais do que ganha, continua sem economizar. E por que isso acontece? Então, cada um carrega, né? Eu falo assim que carrega como se fosse um aplicativo ali dentro dele. E nesse aplicativo, eu falo assim que tem várias conexões eu falo assim, com internet, vamos pensar. E todos esses pontinhos, ele vai recebendo informações. Então, se a pessoa lá tem 30 anos, ela recebeu durante o ano dela, os anos de vida dela, várias informações e trouxe a pessoa até aquela idade. Mas ela está recebendo ainda informações que hoje já não faz mais sentido. Então, a gente vai lá, desconecta a pessoa de algumas informações, abrindo um espaço naquele aplicativo dela, que é o interno dela ali, para ela conseguir fazer conexões com coisas de agora, com coisas futuras. Então, assim, eu falo para o paciente assim, eu vou falar para você quem você não é, porque quem você vai ser é inúmeras possibilidades. Então, isso faz com que a pessoa consiga abrir, sabe, o foco dela e começar a ver a vida, as finanças dela de um modo diferente. Então, assim, tem gente que chega com problema financeiro, mas tem problema de relacionamento, tem de família, só que ela quer ganhar dinheiro. Só que a gente começa a, eu falo, tratar esses aplicativos dela ali e começa a melhorar o relacionamento dela, a família, o trabalho. Então, assim, porque o dinheiro, ele tem essa energia de vida. Porque hoje em dia, a gente só não paga para respirar, né? Tudo a gente... Então, assim, em alguns casos, né? Então, o dinheiro tem essa energia de troca, que a gente vai lá, troca isso para receber outra coisa, né? Então, tem tudo uma conexão ali. Então, é feito esse tipo de abordagem, sabe, Esther? E eu acredito que também as pessoas que às vezes têm problemas financeiros ou muitos problemas é por falta de merecimento, né? Ela não se sente merecedora daquele dinheiro, daquela vida que às vezes ela fala que quer, mas ela não se vê naquela vida próspera. E como que a gente pode melhorar o nosso merecimento? Então, Esther, é verdade essa questão de merecimento, mas é uma ordem, sabe? Até nas sistêmicas a gente tem isso, mas assim, é uma ordem no sentido de merecer, de pertencer àquela vida que você está vivendo, é ter um olhar mesmo de presença. Então, é trazer, sabe, esses princípios de ordem. Então, assim, a partir do momento que você vai mudando essas visões, essas percepções, o seu merecimento vem, o seu pertencimento vem, a sua ordem na vida vem. Então, assim, e vem como mágica, eu falo que não é flores o processo terapêutico. É um processo bem assim, você tem que ter muita coragem, porque enquanto você está ali na sua zona de conforto, tá tudo bem. Agora, quando você começa a mexer no autoconhecimento, é um vespeiro. Então, eu falo assim, você foi lá e mexeu na sombra. Então, a partir do momento que você foi lá e cutucou lá, vai vir as coisas à tona. E, assim, o que vem é essa busca mesmo, olhar isso e reorganizar. Porque o dinheiro, né, como é essa energia da vida, ele está em todos os nossos fluxos, né? Porque o fluxo de vida é isso. Então, assim, é a mesma energia que impulsiona ali, vai também ser trabalhada nisso. Então, eu vejo como uma peça de engrenagem, sabe, de tudo isso. Para vir mesmo essa
esse merecimento, essa ordem, esse pertencimento. Entendi. Se você está ouvindo a programação aqui, está assistindo o Borboletando Podcast e quer fazer a sua pergunta, você pode, viu? Já quero agradecer a Sá, que mandou corações, a Jaqueline Kian, que mandou boa noite, o Manuel também está aqui, disse boa noite, pessoal. A Jaqueline está dando boa noite a todos e disse que a equipe é maravilhosa. E ela está perguntando, por onde eu começo o processo do autoconhecimento? Começa com um sim, com uma coragem, de querer olhar, de querer melhorar algo da sua vida, é dar o primeiro passo. E o primeiro passo seu é o que faz sentido. Hoje em dia a gente tem bastante tipos de terapias, né? Eu falo assim, você tem que se conectar com aquilo. E aquilo que fizer sentido para você buscar, sabe? E é um processo, é um caminho. Eu falo que é um caminho de cura. Hoje eu vi mesmo que você postou, né, nessa questão de começar o autoconhecimento, de se olhar, responder a pergunta, o que eu quero transformar? Exatamente. É o querer, o que você quer melhorar na sua vida? O que você quer ver? O que você quer colocar à luz lá? Então, a partir do momento que às vezes a gente está com várias dificuldades ali, a gente quer resolver tudo numa sessão, né? Uhum. E assim, qual que é a sua prioridade ali? O que você quer transformar nesse momento? E até... Porque assim, o terapeuta, eu vejo ele como um montador de quebra-cabeças. Porque daí ele vai, a pessoa está com alguma dificuldade ali, traz... E quando você tem aquilo sozinho, é bem mais difícil, pesado, ou às vezes você vê assim, nossa, isso não tem solução. Mas o terapeuta, ele está preparado para te ajudar a montar esse quebra-cabeça, a te trazer essa clareza, a te trazer quando eu falo assim, fez sentido? Para trazer assim esse olhar diferente para a vida, né? Ele te tira daquela zona ali que você tá de escuridão, né, na sombra ali, e traz essa luz mesmo para você caminhar, fazer os movimentos de vida. Então, começando pelo sim, a vida já vai se transformando. Sim. 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 E a pergunta é que todo mundo quer a resposta. Como transformar os problemas em uma oportunidade de evolução? Então, até quando a gente falou do tema, eu falei assim, eu vou trazer esse, porque assim, quando a gente fala problema, você já pensa, nossa, é um castigo na minha vida. Nossa, por que isso acontece só comigo? Por que isso está acontecendo comigo, não está acontecendo com o outro? Por que isso aqui só acontece comigo? Por que está se repetindo? Por que eu não saio disso? Mas o problema é uma oportunidade de crescimento, é um sinal. Até eu falo assim, se você tem ou físico ou emocional ali, algum tipo de dificuldade ou problema, veja isso como um sinal para o seu aprendizado. Se aquilo está doendo, por que aquilo está doendo? O que isso me traz? Se aquela relação te trouxe alguma dificuldade, o que essa relação veio me trazer de aprendizado? Quando você começa a olhar para isso de uma forma... com esses olhos, a vida sua muda. E assim, é sensacional, sabe? Porque você sai daquele estado de vítima e você começa a ser protagonista da sua história. Daí você chega a arrepiar. Daí o jogo muda. Então, assim, eu vejo isso e senti isso já na pele e como que isso evolui, sabe? Quando você sai desse papel, Esther. É ter um olhar mais positivo para as coisas, não negativas, né? Porque a gente às vezes reclama, que as pessoas reclamam muito, mas nós mesmos ficamos ali na reclamação e no negativo. Sim, é ser protagonista, né, da sua vida, né? Porque quando você é vítima, sempre é o outro, né?
o outro que é o protagonista da sua vida. E você sempre é o, nossa, aconteceu isso comigo. Então, a partir do momento que você é o protagonista e você vê aquilo como um sinal de aprendizado, que até eu falo para meus pacientes assim, vocês não estão de férias aqui na vida. Aqui está um caminho para evoluir. Então, isso que te aconteceu, que você tá sofrendo nesse momento, é um sinal para você de aprendizado, aonde você tem que olhar. E, assim, é para a vida inteira. Porque a partir do momento que acabam os seus perrengues, acabou a sua vida. Verdade. Então, quando não tem problema, como que é? Quando o problema não tem solução, solucionado está. É bem isso. É bem esse ditado. A Andréia também está aqui, dando boa noite. Quero agradecer a todos vocês que estão interagindo com a Joyce. Podem fazer as suas perguntas, viu? Se você ainda não se inscreveu, é só se inscrever no canal e assim você consegue mandar sua pergunta, sua dúvida, que com certeza a Joyce vai responder como ela fez com a Jaqueline. E uma pergunta que eu sempre tenho, uma dúvida, Joyce, é a questão, nós temos a sombra, temos a luz, mas por que muitas vezes a gente insiste em ficar na sombra? A gente sabe aquilo que faz mal para nós, mas a gente não consegue abrir mão disso. Então, é a chamada zona de conforto, né? A sombra ou o quadrado. Então, é aquela zona de conforto onde você já sabe tudo que está acontecendo ali. Onde você sabe que aquilo é seguro. Então, você sair daquela zona de conforto, sair daquele quadrado, sair dessa sombra ali, faz com que você se movimente e você se desafie. E você aumente o seu espaço, o seu foco. E isso traz uma sensação de desproteção. Ou será que aquilo é seguro? Então, te traz um conflito entre o medo, uma impotência, uma insegurança. Então, assim, você sair ali dessa zona de conforto é desafiador, né? Então, é por isso que bastante gente tá ali, porque como diz, tá confortável ali, né? Tá naquele conforto. E como enfrentar essa zona de conforto? Dando o primeiro passo, querendo evoluir. Porque, assim, se tá ali confortável, eu falo, você não cresce. O crescimento é no desconforto. E é no desconforto, assim, no crescimento de uma planta que ela precisa crescer, criar raiz. O ser humano também é assim. Então, ele cresce no desconforto. O que o desconforto faz, né? Faz você se desafiar a ver outros mundos. Tem um mito da caverna também, né? Você sair de lá e ver o mundo lá fora, né? Então, faz você evoluir mesmo, crescer ali. O ser humano tem muito medo, né? Medo do desconhecido. Será que tem um monstro ali depois que eu sair da caverna? E que bom que tem as terapias, tem os terapeutas, a terapia integrativa. Só para a gente entender e esclarecer, o que é terapia integrativa? A terapia integrativa, ela traz várias ferramentas, né, ali. Dependendo do terapeuta, ele vai tratar com as suas formações, né? Conforme as minhas formações, eu criei um protocolo. E no atendimento, eu abordo todas as técnicas que eu comentei com você e fazendo com que a pessoa, aquele quebra-cabeça, né? Ajude ela a montar aquilo e faça ela ter clareza disso. Então, assim, as terapias integrativas é porque tem várias ali ferramentas que fazem ajudar nessa engrenagem ali, nessa construção. É uma integração de várias ferramentas terapêuticas. E falando especificamente das terapias que você trabalha, com eneagrama, as terapias energéticas e as leis biológicas. E as sistêmicas. E as sistêmicas. Como funciona a terapia de eneagrama e para que serve? Então, a eneagrama, ela vê o perfil das pessoas. Existem 9 perfis, onde deles a gente vê as sombras e as luzes, as características, a formação mesmo corporal da pessoa, a boca, os olhos, o nariz, o formato do rosto.
Então, todas essas análises a gente consegue ajudar a pessoa ali a se entender melhor, a trazer as características delas mesmo, para ela... O que vai te trazer o positivo, o negativo, a sombra, a luz dela, e assim ajudar também nessa construção desse autoconhecimento. E conhecer qual é o seu perfil. Então, tem 9, todas as pessoas, ela tem uma em destaque e um pouquinho de cada uma, ou a pessoa ela só tem um perfil? Ela tem uma essência. Uma essência, e ela pode estar ali na essência dela, é como se fosse uma borboleta, assim, com asa em outros perfis. Porque em determinado momento da sua vida, você caminha ali, voa por outros perfis, né? Mas a essência dela é única. Essa essência que ela carrega ali. Nossa, eu fiquei curiosa. Você olhando para mim, olhando para o meu rosto, qual perfil você acha que eu tenho? Uma análise aqui ao vivo. Precisaria fazer outras perguntas, né? Mas você tem muito o perfil 2, que é essa comunicação, essa boca, o sorriso seu, seus olhos, esse olhar seu, assim. Então, o 2 traz muito essa comunicação. Mas, para ter certeza, eu precisaria analisar melhor. Passar pela terapia mesmo de Enneagrama para conhecer. Isso. Mas já fiquei curiosa, ver o que eu vou querer fazer. Vamos, tô na minha área, então. Porque olhando, tá no perfil 2 de comunicadora. Tem sim. Que interessante. E as terapias energéticas, como elas funcionam e para que servem? Então, as energéticas, elas são... Da questão que eu comentei com você do aplicativo, sabe? É essa programação. Qual que é a energia que você está carregando nesse conflito que você traz no momento ali? Eu estou com uma dificuldade no transição de carreira ou relacionamento. O que é a energia que você está conectada que está trazendo essa dificuldade? A gente lembra lá de ir lá na internet, ver onde você está programada, desprogramar e abrir esse campo, que é abrir essa visão. As energéticas traz isso, essa questão de buscar lá a origem, ressignificar aquilo, abrindo um campo para você. Então, também assim, são perguntas direcionadas, né, na sessão, que faz com que a gente chegue naquele momento onde a gente faz essa desconexão. E daí a pessoa sente assim, Joyce, eu tô com isso muito denso aqui dentro quando eu trago esse sentimento. Daí a gente faz essa desconexão e a pessoa sente mais leve quando ela pensa de novo nisso. Isso não apaga, sabe, o que ela viveu? Porque o que ela viveu é quem ela é hoje. Mas não precisa ser mais pesado aquilo. Ou não precisa mais trazer algo conflituoso ou um emaranhamento ali. Então, assim, é como se fosse um registro. Então, ela vai ver isso com mais leve, né? Com mais leveza, com mais clareza, com mais direcionamento. E tudo é energia? Porque eu já ouvi falar que tudo é energia. Eu acredito que sim. Eu vejo, assim, bastante gente ainda não vê isso ou vê isso como um pouco espiritual ou planante, né? Mas eu vejo com tudo a energia, assim. Eu acredito nisso. Então, eu atraio aquilo que eu tô sentindo. Se atrai e até o seu olhar muda, né? Que é o olhar do observador, né? Você atrai e mesmo assim você surge aqui dentro de você, sabe? Esse campo. Uhum. Então, assim, mudar esse olhar e já projetar a vida que você quer, sabe assim? Uhum. E já... Porque, assim, eu falo, a vida que você quer já existe. É só você entrar em contato com ela. Porque já é energia, né? Então, a gente realmente cria aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pensa. A gente tem esse poder. Sim. Tem essa energia. Eu acredito nisso. Eu li um livro que é
A Magia, que é da mesma escritora do O Segredo. E na Magia, ela passa alguns exercícios. E um dos exercícios é você abrir o seu campo de visão para carros de cores que você não vê. E até eu lembro que perguntei até pro César, nosso produtor, uma vez, você já viu carro roxo? E eu nunca tinha visto um carro roxo. Aí eu comecei a abrir o meu campo e eu acho que eu vi uns 2 carros no dia roxo, eu nunca tinha visto. Eu falei, olha a questão da energia, porque eu abri a minha atenção para isso também, eu atraí, porque eu falei, eu quero ver um carro roxo. É assim mesmo que funciona. É o olhar do observador. Até tem uma pesquisa que fala assim, tem 2 turmas, turma A e B, de crianças, onde faz o estudo assim, por uma turma, falado para os professores delas, assim, vocês estão lidando com gênios, com crianças superdotadas. E outro fala que são crianças normais. Só que são todas crianças normais. Só que chega no final do ano, por ter passado essa informação para os professores, a classe se destacou. Porque daí, pela percepção deles, foi criado ali um jeito deles tratarem aquelas crianças como especiais, que até tanto elas ficaram especiais no final do ano. E as outras não. Então, assim, é o poder mesmo da criação ali, da informação no campo. Porque tudo aquilo gerou, né, essa criação ali. Eu achei assim, não é só espiritual, é científico, sabe? É algo além, né? Porque hoje em dia, quando você fala muito assim, espiritual, uma coisa muito natural, não é levado, as pessoas têm uma certa desconfiança, né? Mas é algo já científico, né? Então... Pois é, trazendo essa pesquisa, comprova aquilo que você está dizendo, que realmente é o olhar do observador. Então, a gente tem que mudar o nosso olhar para uma observação mais clara daquilo que a gente quer para a nossa vida. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E as leis biológicas? Como elas funcionam e como a gente pode usar as leis biológicas no nosso dia a dia? Eu falo assim, as leis biológicas chegaram na minha vida, acho que foi um encaixe, sabe? Fez todo sentido. Que até elas falam biológica, né? Tem uma lógica ali. E essa ferramenta, ela traz um olhar mesmo para as patologias, para os sinais do corpo, que fazem todo sentido. Então, assim, a gente pode até não saber que está no nosso inconsciente lá, né? Mas o corpo não mente. Então, assim, essa informação faz com que a gente tenha mais clareza. Que, assim, as leis biológicas, o Hammer, né, que tem essa criação, tem as 5 leis. Só que tem uma delas que eu acho que traz uma clareza melhor, assim, né, pra gente. Que fala sobre os medos, as impotências e a solidão. Então, e tudo isso está no nosso... A gente nem sabe, porque foi criado esse trauma ali no nosso inconsciente. Então, todo momento que a gente viveu ali no medo, nessa impotência entre... estando num espaço entre luta e fuga, onde a gente nem consegue lutar, nem consegue fugir ali, e estando na solidão e se sentindo sozinho, né? Porque eu falo assim, só a gente que a gente mesmo sabe os perrengues que a gente tem, né? Onde os momentos de solidão, de sofrimento, de choro. Então, assim, as leis biológicas trazem essa informação. A gente consegue ver isso. E pode ser patológico ali, físico, emocional, porque está tudo criado ali na nossa mente, né? Então, assim, em determinado momento que você está muito tempo naquela situação, passa para o seu corpo físico. Então, assim, saber disso e olhar. E eu acho bem legal, assim, Esther, que um exemplo, vamos pensar... Pode tomar uma aguinha, eu vou tomar também. Vamos pensar assim, uma dor no joelho. Eu posso ter uma dor de joelho, você também. Os lados têm uma referência, pode ser do mesmo lado. Mas a minha percepção sobre essa dor e a minha bagagem vai trazer uma informação. E a sua também.
apesar disso ser uma desvalorização, uma impotência, porque é ali muscular. Mas a informação disso é aquele quebra-cabeça, aquela engrenagem de montar com você. Então, assim, faz com que a pessoa saia daquela situação e veja aquilo de uma outra forma. Então, assim, as leis biológicas é muito interessante, assim, essa ferramenta no tratamento. Porque se a pessoa ela tá com uma dor ali, como você deu o exemplo do joelho, Isso. às vezes não é só físico, ela tem uma resposta no corpo físico por causa de algo emocional, por causa de um trauma, por causa de um medo que ela teve. Exatamente. Isso é sério, hein? Porque a gente carrega tantas coisas no nosso dia a dia. É sério. É bem assim, é uma informação muito importante. E que faz muito sentido na vida nossa, assim. Faz muito sentido mesmo. O manual. Manuel, perdão. O Manuel, ele colocou aqui uma pergunta. Trocar a carreira depois de tanto tempo precisa de coragem. Que conselho você daria para quem está em cima do muro? É verdade, precisa ter muita coragem. Se você está em cima do muro, eu falo assim, você já está nessa posição, né? De medo ali, do novo. Você já está naquela insegurança. Eu penso assim, vai aos poucos, sabe? Se organize financeiramente, se organize, eu não sei se você é estruturalmente, assim, se você é sozinho, tem uma família, porque isso vai te dando uma nova possibilidade e não te tira exatamente de um lugar que você já está confortável ali, seguro, porque você está num lugar protegido. Então, assim, vai dando passos, se organize financeiramente, se estruture e a partir do momento que você sentir de dar esse passo, porque vai ser um aprendizado para você, vai ser aquele passo do quadrado, sabe? De você sair daquela zona de conforto. Então, assim, vai aos poucos, sabe? Eu dou esse conselho, assim, vai se estruturando. Porque isso vai te dando já, vai te tirando ali já desse quadrado. Porque tem muitas pessoas mesmo que passam pela transição de carreira, mas antes ficam muito indecisos, ficam muito em cima do muro. O meu marido passou pela transição, eu passei pela transição e são momentos bem difíceis, mas quando a gente tem essa questão do autoconhecimento, começa a entender o que a gente quer, entende que tem que dar o primeiro passo para sair dessa zona de conforto de fato, as coisas começam a clarear, o medo vai diminuindo, a gente conversa com esse medo, né? E ter as terapias como você é uma terapeuta que passou pelo processo, então você conhece o processo da transição de carreira. Sim. Aí você tem todas essas ferramentas que vão auxiliar e ajudar essa pessoa. Então, acredito que também procurar uma terapeuta que já passou por isso vai agregar muito nesse momento. Sim, Esther. Eu falo, nesses desafios que você não se sinta sozinho, sabe? Peça ajuda. Peça ajuda, assim, se fizer sentido para você, procure mesmo. As terapias, hoje em dia tem várias, que ajuda, sabe? Você não tá sozinho nesse barco, você pode pedir ajuda. E o ser humano, eu acredito que o maior medo dele é ficar sozinho, né? Porque nós nascemos para viver em sociedade. Não é verdade? A Andrea colocou aqui pra gente. Terapia tem o intuito de quebrar as crenças limitantes, medos, entre outros, e colocar o paciente empoderado. Sim. Esse é o papel da terapia. A Maria Aparecida também deixou aqui a contribuição dela, dando boa noite pra gente. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, já aproveita a Joyce. E Joyce, você com 15 anos de experiência no contábil, foi para as terapias, né? Já trouxe pra gente um olhar um pouco para essa questão financeira, que o finanças é a energia. Mas como alcançar a liberdade financeira e emocional? Fala assim, construa um propósito. Tem um propósito ali e caminhe, sabe, por ele. E caminhe assim, se precisar de ajuda, né?
peça ajuda e caminhe por esse processo, porque como a gente está nessa vida por um aprendizado, não precisa ser pesado, pode ser leve. Então, nesse caminho, procure ajuda e caminhe por ele ali com mais leveza, assim. Já que a gente vai aprender, né, com isso. Verdade, porque é possível alcançar a liberdade financeira mesmo se hoje essa pessoa está no vermelho. É possível. Eu já peguei um caso já de uma amiga minha que ela estava no vermelho. E por que a pessoa está ali no vermelho? Por que ela tem que chegar nesse ponto? Por que tem que estar negativo lá? Então, assim, qual que é essa compulsão desse gasto? Qual que é a necessidade disso? Como que está a sua vida, né? E assim, tem uma organização? Sim. De mais e menos? Tem. Mas por que tem essa necessidade ou essa questão ali por trás que tem que estar dessa maneira, sabe, a vida? É como se estivesse sempre vivendo ali no limite. Uhum. Ou assim, no limite no sentido de que você não pode ter o dinheiro para usufruir. Porque você tem que sempre estar falando assim, não, eu não posso, hoje não dá. Então, assim, o que faz a pessoa estar nessa situação? Então, assim, tem toda uma... crenças, pensamentos, e eu falo assim que a gente tá com uma mochilinha ali nas costas, né? Por que essa bagagem que você está carregando traz essa informação? E entendendo isso, a gente desprograma esse movimento e faz com que ele tenha um outro sentido para a pessoa ali, sabe? Uhum. Ou que ela faça movimentos com que ela não fique nessa situação de perigo. Porque sempre ela está ali no perigo, né? Sempre ela está ali no olho do furacão, como diz, né? Então, assim, o que faz ela estar ali? Então, é entender tudo isso e desprogramar essa questão. Porque as crenças limitantes, elas são um fator muito ruim. Porque nós crescemos, né? Aprendemos que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que quem tem dinheiro, às vezes é porque fez alguma coisa errada para conseguir. Então, a gente tem várias frases assim e tem essa lealdade também, né? Na família, você pode ganhar dinheiro? Se você ganha dinheiro, você está fora do padrão. Se você conquistou alguma coisa, você saiu fora daquele grupo. Então, assim, tem várias lealdades ali que eu falo que são invisíveis, que fazem a gente ter essas conexões. A gente nem percebe. São inconscientes. Total. Então, ter um olhar para isso, para entender. Então, a pergunta é, por que eu estou sempre no limite? E abrir os olhos para isso. Isso. E aí, a sua amiga saiu do vermelho. Ela saiu, eu falo assim, não é que ela ganhou da Mega Sena? Não é. Ela viu que ela gastava aquilo com uma intenção e não era aquilo. Então, assim, ela começou a olhar para os números ali de uma forma que, se eu quero chegar aqui, como é que eu faço vivendo desse jeito? Então, assim, se a gente tem um caminho, um direcionamento, um acompanhamento ali, tudo fica mais fácil, mais claro, assim. E daí ela foi galgando. E hoje ela tem, assim, ela já... a gente já terminou esse acompanhamento, né? E ela tá bem, sabe? Seguindo com aquilo. Uhum. Porque não é mágica, sabe, Esther? Uhum. Não é assim, eu vou falar para você assim, você vai ganhar na Mega Sena, senão todo mundo. É algo assim de... você olhar para aqueles números, não de uma forma... Eu falo assim, eles são seu companheiro ali, faz parte de você. Então, assim, esses números, como que eu faço para fazer as pazes com você? E isso ir trabalhando. Meu propósito de vida, o sonho que a pessoa tem. E a gente projetar, acompanhar, fazer, eu falo assim, eu falo assim, não tem... Como não tem nada mágico, é ganho de consciência e ação. Então, assim, você ganhou a consciência e agora como que eu faço? É ação.
ganhei consciência, ação. Eu limpei o campo, organizei. Eu limpei o campo, organizei. Eu diminuí a minha bagagem aqui da minha mochilinha e organizei meus números. Então, assim vai, sabe? Fazendo esses movimentos. E é um fluxo mesmo, um fluxo de vida, um fluxo de movimentos. Até sair do vermelho e ter a vida próspera que a pessoa sempre sonhou. Exatamente. O Luiz, ele fez uma pergunta. Como posso estabelecer metas realistas enquanto lido com problemas atuais? Ô, Luiz, assim, é questão de... Como é que está a sua vida? Primeiro, até de exercício mesmo. Coloca lá seus ganhos e seus custos. E começa a fazer as pazes com esses números, a olhar eles. E fazer a projeção assim, 2025, a gente está em maio, né? Até dezembro, como que eu quero estar em dezembro? Então, como que eu faço no mês lá? Os meus gastos e os meus custos. E vai olhando para esses números, fazendo as pazes com eles. E junto com isso, traz a percepção assim, Luiz, quais são os pensamentos que eu estou tendo, repetido, as crenças, quando eu falo em dinheiro. E lista também. E daí faz assim, até eu vou dar mais uma questão agora. Quantos anos você tem? Faz essa pergunta. Porque, assim, às vezes você está com aquele pensamento, com aquela crença, mas, assim, quantos anos você tem hoje? Porque, às vezes, a gente carrega coisas da nossa infância, da nossa... minha mãe falava isso, ou alguém falava. Então, assim, ninguém falava? Tudo bem, lista lá. Então, esses pensamentos ajudam a ter esse propósito lá em dezembro? Não ajuda. Então, vai fazendo as pazes com esses pensamentos. Você, obrigado, mas você não faz parte do meu propósito. E vai limpando esses pensamentos. Então, assim, com isso, o seu campo vai se movimentando ali. E se tiver algum pensamento que é da infância, se pergunte assim, quantos anos eu tenho hoje? Faz parte esse pensamento? E se despeça dele se ele não fizer. Muito interessante fazer esse exercício. Se a gente está com problemas, é sentar, listar, ver se é nosso esse pensamento ou se alguém colocou na gente, né? Isso. E assim, isso é uma consciência que você ganha, né? E a ação? A ação é os números. Quanto que eu gastei? Quanto que eu ganhei? Porque é uma continha ali. Joyce, é mais e menos, mas assim, qual que é o meu propósito lá em dezembro, né? Para mim chegar naquilo. E ir trabalhando com aqueles números, você vai vendo que você faz as pazes mesmo com ele. E ele está jogando no seu time. Então, assim, ele colabora com você, se você traz ele na sua vida. Então, é legal esse exercício. Não preciso jogar tudo do meu dinheiro fora. Nem deve. Nem deve, porque a gente acaba fazendo isso mesmo. Eu entendo você, viu, Luiz? Porque ter metas realistas quando a gente está com um problema é difícil, porque os problemas vão nos sufocando, né, Joyce? Eles fazem isso, eles dão aquele peso para a nossa vida e às vezes a gente se desconecta da nossa essência. Então, na prática, o que nós poderíamos fazer se nós percebermos que estamos desconectados da nossa essência? Buscar ela. E daí, assim, buscar simples, Joyce, assim, quando você está com o problema? Não, mas esse pensamento que eu tô, esse problema que eu tô, ele é meu? Ele faz parte da minha vida? Sempre se fazer, sabe, essas perguntas e tentar, sabe, o máximo possível. Eu falo assim, isso é movimento solitário ali, né? Porque mesmo que você faz uma sessão, e o resto do dia? E o resto do mês? E o resto do ano? Então, assim, você ter ferramentas ali diárias, que eu falo assim para os meus pacientes, independente da sua religião, você acordou cedo lá, agradece do dia que você abriu o olhinho ali, né? Que já é um presente seu da vida. Mesmo com os desafios, os problemas que você tem ali enfrentado, mesmo que seja difícil uma noite de sono, com as preocupações, tudo, você teve mais uma oportunidade de vida. Então, assim, dessa oportunidade de vida,
O que você pode fazer de melhor dela? E é pegar isso como um presente mesmo. Obrigado, Deus. Independente da religião, tem gente que não acredita, mas aí quem não acredita fica mais difícil. Mas assim, obrigado pelo presente. E com isso, você pegar esse presente e usufruir ele da melhor forma. E se precisar de ajuda, as terapias, né? Ter isso forte e fazer, sabe? Sempre pedir essa intenção da essência. Porque assim, Esther, é até interessante essa pergunta, no sentido, a gente vem com uma luzinha aqui, né? Que é a essência. Só que conforme a gente vai construindo a nossa vida, vai formando uma camadinha, vendo aquela cebola, né? Então, às vezes, você fala assim, nossa, que cor que é a minha luzinha lá? Porque eu já nem sei mais se eu tenho luz ou não, porque ela tá tão ali emaranhado naqueles conflitos mesmo, nesses desafios, nesses aprendizados da vida, que tá difícil mesmo. Então, assim, é buscar, sabe? Eu tenho uma luz interna aqui que me conecta com a minha essência, com o meu poder divino. Então, dela, eu sempre vou buscar isso aqui. Então, assim, buscar e isso pegar como força, né? Para o desafio da vida. Porque a gente vai passar esse problema, vai acontecer outro. Então, assim, esse outro que vai vir, a gente só vai ter mais experiência, né? Porque isso não vai anular ou vai evitar esse problema, mas, assim, a gente vai ficar com a gente vai ter mais experiência de vida mesmo para lidar com aquilo, entendendo melhor o autoconhecimento vai trazer. Então, eu vejo dessa forma. Arrasou. A gente tem que olhar para nossa luz e para nossa essência. Nós estávamos até conversando antes do episódio começar sobre a série de This Is Us. Você disse que já assistiu 2 vezes a série. Eu tô na 3ª temporada ainda. Mas eu acredito que seja uma série que traz esses olhares. A Beth, uma das personagens, ela se perde, quase entra em depressão, porque ela não está conectada à essência dela. Que quando ela era pequena, ela dançava, ela gostava de dançar. E quando o pai dela morre, a mãe tira ela da dança. E ela tem que se reinventar. Mas lá, com seus quase 40 anos, ela começa a ficar depressiva. E aí ela vai em busca dessa luz. E aí ela volta a dançar e começa a melhorar como pessoa, né? Porque antes de acontecer as questões que você disse, as respostas do corpo, do organismo com doenças, quando a gente não se conecta com a nossa essência. É que assim, Esther, é o prazer pela vida, né? A alegria de viver. Independente da sua situação financeira, assim, claro que se você está pendente ali de negativo, tudo, é mais difícil, mas assim, você tem uma vida, você ganhou mais um dia de vida. Então, quando você está ali com a sua essência ligada ali, você vai procurar a alegria de viver. Então, assim, e cada vez mais que você está nessa busca, nessa essência, você vai vendo que nem ela chega, né? Nessa superação, né? Ela se conecta de novo com isso. Então, traz esse prazer pela vida de novo. Então, tá nessa busca pela conexão, quem não está nesse movimento ainda, porque faz parte da vida, né? Não é só, nossa, eu vou ficar... a minha vida inteira vai ser aprendizado, tem que ser pesado, problemático. Não, dá para viver esses desafios, esses aprendizados com leveza, com prazer. E assim, as coisas vão alinhando, sabe, Esther? Uhum. O movimento, o campo vai se abrindo, eu acredito, o universo, a energia vai se movimentando naquilo, se você está disposto a isso. Porque se não estiver disposto... É difícil. Fica difícil. Acho que é aquilo que você disse lá no início. É o sim que você dá para a sua transformação, para você utilizar esse problema como uma oportunidade. E a partir desse sim, as coisas começam a fluir. E você criou um desafio para ajudar as pessoas que estão passando por esse problema. Então, você, Luiz, você que está nos acompanhando, nós temos o desafio Renascer Financeiro. Conta pra gente sobre o desafio.
Quando ele vai começar, como ele vai funcionar e para quem ele é? Então, o desafio financeiro foi um outro presente também, eu falo, porque assim, o Finanças com a Alma é um acompanhamento, né, individual, mas tem muitas pessoas que, como estão com esse desafio, estão com esse enfrentamento financeiro, é difícil dar esse primeiro sim, né, esse primeiro passo. Então, o desafio eu criei para ser em grupo, são 9 encontros, online, ao vivo. Vai ser dia 10, vai começar. Vai ser às 7 ou 7h30 da noite, eu não lembro certinho o horário. Vai ser à noite, de terça-feira. E nesse encontro eu vou fazer esses passos, tanto consciência e ação na questão financeira. Dando estrutura mesmo, sabe? Limpando o campo, fazendo os movimentos de ação, de organização, em grupo isso. E o Renascer, ele veio para ajudar uma massa maior, sabe, de pessoas, que eu falo assim, às vezes a pessoa precisa das finanças, mas como é financeiro, como que ela vai conseguir pagar aquilo se ela está naquela linha de escassez, né? Então, como que eu posso ajudar essas pessoas também que estão nessa situação a dar o primeiro passo, a dar o sim? Daí eu fiz o desafio Renascer. Então, ela é para todas as pessoas que querem melhorar o financeiro. Isso. E aí, como elas podem entrar no desafio? Pode me mandar mensagem pelo Instagram, tem o link na bio também, pode entrar em contato. E eu tenho um post que tem o link também, mas entrando no meu Instagram e mandando o link na bio, a gente faz a inscrição. Já está na tela aqui para você procurá-la. Aí você, procurando Joyce_Piazza, você já consegue, através do link da bio, fazer a sua inscrição, então, para o desafio. Muito bom, porque você está servindo, está ajudando e contribuindo essas pessoas saírem dessa zona de escassez, saindo dessa zona da linha vermelha assustadora. E esses 9 encontros, eu fiz um de bônus, assim. Eles são 8 em grupo e um deles eu vou fazer individual com as pessoas. Porque, às vezes, ali no grupo, é difícil você falar a sua situação, né? Para todo mundo. Então, para ter isso, um resultado nesse desafio, dos encontros vai ser individual. Que bacana! Daí a gente consegue olhar realmente a sua situação, assim. Então, se você está numa situação complicada financeiramente, ficou com receio porque vai ser em grupo, você vai ter oportunidade do momento individual com a Joyce para poder apresentar a sua dor, o seu problema, para ela te ajudar a resolver isso de forma personalizada. Exatamente. E onde você está atendendo, Joyce? Quem quer marcar com você uma terapia, onde pode encontrá-la? Então, eu comecei no online, né? E estou ainda no online também. E quem quer presencial, eu atendo lá no espaço MBW, integrativo. É só entrar em contato lá com as meninas. Tem um link também no Instagram deles. E agendar a sua sessão presencial. MBW fica em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso, fica em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, você uma de clínica. Santa Cruz do Rio Pardo e região, quer fazer uma terapia presencial com a Joyce, é só procurar, então, MBW aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso. Santa Cruz e região, né? Santa Cruz e região, vem pra cá. A gente tem muitas pessoas da região que vêm pra cá. Tem. A Fernanda mesmo é de Bauru. Olha, ela mora em Bauru e a clínica aqui. A clínica é aqui para atender o pessoal da região. Exatamente. Joyce, tem alguma coisa a mais que você queira pontuar para nós da importância da terapia integrativa? Esther, eu acho que a gente caminhou, né, por vários... Acho que deu para... Se alguém tiver dúvida, pergunta, quiser... Mas eu acho que a gente conseguiu caminhar por esse processo, né? Trouxe essa clareza. Podemos, então, ir para o quadro Bater de Asas? Vamos lá. Então, bora. Bater de asas funciona assim. Eu lanço para a Joyce uma frase ou uma pergunta, ela me responde com uma palavra ou uma frase, aquilo que vier na cabeça dela. Então, vamos lá.
Para uma vida financeira saudável, é preciso? Conexão e leveza. O que é terapia integrativa em uma frase? É um autoconhecimento libertador. Um erro clássico que trava o crescimento pessoal das pessoas. Desistir. O maior desafio para quem começa o processo do autoconhecimento. Coragem. Para superar os desafios é necessário? Superá-los. Superação. Uma habilidade que todo terapeuta precisa ter. Guardar o ego e ser mais presente, assim. Um indicador emocional que nunca pode ser ignorado. A verdade, né? Ser inteiro, assim, sabe? Conectado com a sua essência. Eu acredito muito, sabe, nisso, assim. Quanto mais você é verdadeiro, você traz conexão, você traz objetividade. Qual é o maior erro financeiro que as pessoas cometem? Desistir no caminho. Ou pegar o problema como algo negativo. Um conselho terapêutico que você daria para qualquer pessoa? Invista em você. Você vale muito a pena. Uma palavra que define um terapeuta de sucesso? De sucesso, eu acho que é o princípio, né? Essência, ter sempre essa conexão com a essência de cada um que carrega, respeitar isso, sabe? Traz um espaço para o outro. Respeitando isso, eu acho que se respeita o espaço de cada um. Porque eu falo assim, a terapia, quem mais precisa dela é o outro, não o terapeuta, sabe? Então, assim, é ele querer mais do que você mesmo. O que é liberdade emocional para você? É transformação. O que é sucesso para você? É ver o resultado. O resultado traz um sucesso impagável. Uma frase que representa seu propósito profissional. O autoconhecimento liberta. O autoconhecimento liberta. E esse foi o Bater de Asas. E eu queria perguntar para você, Joyce, qual é a sua mensagem para quem está passando pelo processo de transformação para chegar e alcançar o sucesso? Dê o primeiro passo, acredite, peça ajuda, porque assim, eu sei que a dificuldade que você está vivendo, esse conflito, é muito solitário, sabe? E às vezes não tem um caminho claro ali, mas busque melhorar, sabe? Busque ajuda, busque sair disso, que tem possibilidades, existem outras possibilidades. Muito bem, amei, viu? E você falou que começou numa empresa, trabalhou 12 anos, mais ou menos, né? De 10 a 12, que foi a Solito Alimentos? Isso. Você até está com a cor Então, da nova linha de alimentos pet da Solito. Eu amei. Que é a Performa Natural. Então, você que tem pet, tem em casa cachorro, gato, eles estão com uma linha completa, trazendo vários benefícios para a saúde, para o desenvolvimento do seu cão ou do seu gato. E a gente tem o recadinho deles, mais uma vez, para você se atentar da qualidade do alimento pet da Solito Alimentos. Mamãe, o que é o amor? O amor? O amor é quando o coração vira um balão colorido e flutua até tocar as estrelas. É como um jardim encantado, onde chovem pedacinhos de arco-íris. O amor é como uma floresta mágica, onde as árvores dão risada e te abraçam com galhos fofinhos. Amor é quando você prova seu prato favorito
e sente o sabor de 1000 abraços e beijinhos. Amor é atenção, é cuidado, o tempo todo. Performa, natural como o seu amor. Você viu que com certeza na sua vida também é assim, na sua Joyce, os animais ali fazendo parte do nosso dia a dia, que ajuda também na nossa transformação pessoal, porque eles nos dão, né, carinho, amor, e cuidar de um pet ajuda de forma terapêutica também. Com certeza. Eu falo assim que é um companheiro, né, de vida ali, né? E eles são tão carinhosos, né? Assim, eles trazem a verdadeira, né? A essência ali do amor. Eu tenho também um gato e um cachorro, a Bela e o Jack, e eles comem a ração solito, sim. Como que é o nome do gato? Jack. Jack? Jack por causa do Jack da série? This Is Us ou não? Não, já tinha ele antes. Porque tem o Jack, né, que traz toda a história e o drama. E o seu gato... Verdade. E o seu gato é adulto? Meu gato é adulto. Então você vai levar de presente Performa Natural, que legal. alimento super prêmio para gatos adultos, que traz saúde para o trato urinário do seu gato, também favorece a saúde intestinal e também controle das bolas de pelo, que é umas dificuldades que os gatos passam. Então, tem todo esse cuidado, a Performa Natural. Por quê? Porque é natural como o seu amor. Então, um presente para você. Que lindo, gostei. Opa! Depois você fala Obrigada. se o Jack gostou. Tá. Com certeza ele vai amar. Obrigada, senhor. Obrigada a você. E eu também quero agradecer os nossos parceiros, a Wizard, escola de idiomas aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, que começa a atender a partir de 3 anos de idade. Então, se você tem uma criança e quer que ela se desenvolva, tem uma segunda língua, matricule na Wizard aqui da cidade de Santa Cruz. Agradeço também a Integrar, que é uma clínica interdisciplinar especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Então, se você tem alguma criança que está com alguma questão ali do desenvolvimento que não está normal, marque uma consulta na Integrar. Quero agradecer também a Ótica Silvia, a menina dos seus olhos. Os meus óculos de grau e os meus óculos de sol são da Ótica Silvia. Então, vá comprar o seu lá também, porque você vai amar o atendimento. E eu também quero agradecer o Espaço Gourmet Bolos e Sobremesas, que fez questão de mandar o bolo favorito, que é de lá, né? O seu bolo favorito? É de lá. De massa com nozes. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, eles mandaram especialmente para ela. Se você quer um bolo também, uma sobremesa, vai lá no Espaço Gourmet. Obrigada. Muito obrigada, viu, Joyce? Obrigada a você, Esther. Foi muito bom estar aqui. Agradecer novamente o convite, né? Esse bate-papo e gratidão. Gratidão. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sim para ajudar outras vidas a serem transformadas e pessoas se reconectarem com a sua essência, viu? O seu trabalho é lindo e necessário. Obrigada, Esther. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Curta, compartilhe e comente. E lembre-se, é durante a caminhada que a vida se transforma. Até o próximo episódio.